Graça e paz, irmãos. Estamos dando continuidade à nossa leitura. Hoje estaremos começando o quinto livro das Escrituras, o livro de Deuteronômio. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo e juntos nós podemos ler o capítulo 1, 2, 3 e 4 do livro de Deuteronômio. Para você que tem participado da leitura esse ano e não participou o ano passado, a nossa metodologia é bem simples. 3 capítulos a cada dia, de segunda a sexta, 4 capítulos no sábado, 4 capítulos no domingo. Então, ao final de um ano, nós lemos as Escrituras. Na verdade, começamos dia 1º de janeiro, terminamos a leitura dia 28 de dezembro, e aí, 29, 30, 31, se por acaso você teve algum atraso na leitura, então dá para você dar uma esticadinha e terminar a leitura anual. Então, quero convidar você a vir comigo e acompanhar a leitura. Deuteronômio, capítulo 1, vamos ler. Está escrito: Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície, de frente do Mar Vermelho, entre Parã e Tófel, e Labã e Azerote e Dizaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que, no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Sobremodo vos haveis demorado nesse monte. Voltai-vos e parti, e ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, à planície, à montanha, e ao vale, e ao sul, e à margem do mar, à terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, rio Eufrates. Eis que tenho posto essa terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: Eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente, ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tenho falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos, e as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponhas por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: Bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, por capitães de milhares, e por capitães de 100, e por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: Ouvi a casa entre os vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Então partimos de Horebe, e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: Chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus, eis que aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: Mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e, de volta, nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens
de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandamento do Senhor vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas, até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis nem temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós. Conforme a tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho que andastes até chegareis a esse lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Calebe e Jefoné, e ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, a ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele fará herdar a terra a Israel. E vossos meninos, de quem dissestes: por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme a tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E amastes-vos, cada um de vós, dos seus instrumentos de guerra, armastes-vos, cada um de vós, dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse o Senhor: dize-lhes: não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor. E vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Tornando, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Capítulo 2. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei a sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro.
pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate, de Ezion-Gebé, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse, não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança na sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam os Emins. Outrora os oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez à terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os ver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou dizendo, hoje passarás a Ar, pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada a terra dos gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas chamavam Zanzumins. Um povo grande, numeroso e alto como gigantes, e o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os oreus, e eles lançaram fora e habitaram no lugar deles até este dia. Também os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os heveus que habitavam em Carezim até Gaza e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti, passai o ribeiro de Arnon, e eis que na tua mão tenho dado a Sion, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Nesse dia começarei a pôr um terror no meio de ti, um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Sion, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo, deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, à terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito, e fizera obstinado o seu coração para tu dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse, eis aqui tenho começado a dar-te Sion, e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la para que herdes a sua terra. E Sion saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou, e ferimos a ele e aos seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroé, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon
não chegastes nem toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da montanha, nem coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Capítulo 3. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro. Ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque ele a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na mão, e far-lhe-ás como fizestes a Sión, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não ficasse sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros. Destruímos-las, como fizemos a Sión, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. A Hermon, os sidônios chamam Sirion, porém os amorreus o chamam Seni. Todas as cidades do Planalto e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado comum. Também tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e à metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gaditas. E o restante de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argobe, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argobe, até o termo dos Gesuritas e Maacatitas, e chamou o seu nome Arvote Jair até esse dia. E a Maqui dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas desde Gileade até o ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Como também a Campina e o Jordão por termo, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado abaixo de Asdod, Pisga, para o oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu essa terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós todos os homens valentes diante dos vossos irmãos, os filhos de Israel. Então somente vossas mulheres e vossas crianças e o vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades e que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso aos vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor Deus lhes há de dar além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temas, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente,
e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante desse povo, e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale defronte a Bet-peor. Capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para o cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos, o dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprender-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvem e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, e a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinaste estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou conosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem de escultura, alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhante a homem ou mulher, a figura de algum animal que haja na terra, a figura de alguma ave alada que voa nos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, porque eu nesta terra morrerei. Não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois,
gerardes filhos e filhas de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mau aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis na terra, a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruído. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as nações, às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra das mãos de homens, madeira, pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te procederam desde o dia que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu à outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouvistes e ficou vivo, ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio do outro povo com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos filhos. A ti foi mostrado para que soubestes que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde o céu te fez ouvir a voz, te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras do meio do fogo. E porquanto amou tais pais, e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há, e guardareis os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida, que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolheste a uma dessas cidades e vivesse. A Bezer no deserto, no planalto para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade para os Gaditas, e a Golã em Bazã para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito, além do Jordão, no vale de fronte a Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo eles saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, ao lado do nascimento do sol, desde Aroé, que está à margem do ribeiro de Arnon, até ao monte Sião, que é Hermon, e toda a campina além do Jordão, do lado do oriente, até o mar da campina, abaixo de Asdod, Pisga. Então terminamos a nossa leitura hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro de Deuteronômio. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Ele assim o permitir.